Todos, né? Eu já estou virando uma figurinha quase carimbada da casa, mas isso é bom, sinal que a comunidade tem o direito de participar. Bom, hoje o assunto que me traz aqui é o transporte coletivo da nossa cidade. Infelizmente, a gente tem uma empresa deficitária que, a partir de agora, vai receber financiamento público, né? Então, todas aquelas alegações de que não tem verba, de que não tem ônibus, de que não tem funcionário, deixam de ser desculpa para o mau funcionamento da empresa. Como vocês sabem, eu sou moradora do bairro Jardim Copacabana. Nós estamos a 4,2 quilômetros de qualquer lugar mais próximo para pegar uma linha de ônibus, que é o Parque de Exposição. E nós temos sofrido, né, já na pandemia, antes da pandemia. Com a pandemia ficou muito difícil e o pós-pandemia ficou impossível. Por quê? Porque a vida voltou ao normal, mas as linhas de ônibus continuam com horário de pandemia, o que é um absurdo, né? Então, nós, moradores, né, nos organizamos. Nós não temos uma associação de moradores ativa, mas nós nos organizamos, fizemos um abaixo-assinado. Tenho aqui, vou passar as suas mãos, Eduardo, com a assinatura de pelo menos 320 moradores e usuários do transporte coletivo, né? E eu trouxe para cada um de vocês também a situação atual, o nosso horário de transporte atual e um horário que a gente almeja ter. E aí eu vou explicar direitinho, se alguém puder fazer a gentileza. O que acontece, gente? Nós estamos ficando por 2 horas... 2h15 no ponto de ônibus, tanto para sair do bairro, quanto para retornar para casa. Então, hoje, por exemplo, se o nosso morador ele para de serviço às 7 da noite, ele chega em casa às 9h40, porque não existe transporte público para o bairro Copacabana entre 7h15 da noite no centro da cidade e 8h30 da noite. 8h30, 15 para as 9. Com as reformas que, graças a Deus, estão acontecendo aí pelas ruas da cidade, vira e mexe, nós temos algum desvio. Então, atrasa, né? Tem ônibus da nossa linha que está atrasada por 30 minutos, 40 minutos. E aí, como é que você se organiza? Como é que você tem compromisso? Como é que você chega ao trabalho? Como é que você chega à escola em tempo hábil, né? Para eu estar aqui hoje às 2 da tarde, eu saí de casa no ônibus de meio-dia, porque depois eu não teria outro horário. O outro horário seria 2h20 da tarde. E isso é, no mínimo, desrespeitoso com quem paga imposto, né? Todo mundo sabe das nossas precariedades, né? Não sou a primeira a vir aqui falar sobre isso, mas eu acho que o problema dos horários de ônibus é urgente. Como solução, o que a gente propõe? Lembrando que aos domingos nós só temos uma linha de ônibus circulando pelo bairro. Então, nós ficamos cerca de 2h30, 2h40 sem ter transporte coletivo. Se acontece uma emergência e alguém tem que chegar à UPA, por exemplo, ele não consegue, 2h30. É desastroso, né? Felizmente, uma das nossas linhas de ônibus passou a atender a UPA, o que facilitou muito a nossa vida, né? A César, o que é de César, eu queria agradecer aí quem teve essa brilhante ideia. Mas isso acarretou o atraso da linha do transporte. Então, nós estamos sugerindo a criação de uma nova linha de ônibus que ligue o bairro Copacabana ao Complexo de Saúde São João de Deus, passando pelo bairro Realengo, onde futuramente teremos o nosso hospital regional. Dessa forma, a comunidade fica 2 vezes beneficiada, né? Porque hoje passa a ter ligação com o Hospital São João de Deus, pelo qual ela tem que pagar 2 vales transportes. E depois, com a inauguração do Hospital Regional, terá acesso direto ao Hospital Regional. Então, a gente gostaria que fosse encaminhado esse pedido à CETRANS. Eu vou levar cópias do abaixo-assinado à CETRANS e ao prefeito, para que as providências possam ser tomadas. Mas essa linha de ônibus unindo o Copacabana ao São João de Deus e reajustando os horários, mais ou menos da forma que eu fiz aí, né?
já vai nos ajudar muito, e esse tempo de espera de 2 horas passa a ser de 40 minutos, de meia hora, que é muito razoável no meu ponto de vista. E para isso a empresa vai investir um carro a mais, porque todas as linhas que fazem o nosso ônibus só possuem um carro circulando. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Uma das linhas funciona só parcialmente, em alguns horários do dia. Então, quer dizer, a gente precisa de 4 linhas funcionando ativamente, de segunda a domingo. Não é de segunda a sábado, porque domingo e feriado nós temos o direito de sair de casa. Tá? Então, eu peço encarecidamente que todos vocês possam olhar com muito carinho, fazer aí os devidos encaminhamentos que forem possível, né? E a gente aguarda o mais breve possível uma notícia boa, né? Vindo dessa movimentação toda. Né? Basicamente é isso que eu tinha para dizer. Né? Eu queria agradecer a todos vocês e pedir que tomem, então, as providências. Muito obrigado, viu?